Então vamos lá, dando sequência à nossa rodada de podcast, de entrevistas. E hoje eu estou aqui com a doutora Caiane, que faz parte do time Claro Martins. Ela atua na área previdenciária. E lembrando que nós estamos falando aqui para o jovem advogado, para quem quer iniciar na área da advocacia. Nós vamos falar sobre os desafios, sobre os obstáculos, sobre as dificuldades que o advogado tem quando ele inicia a carreira. A doutora Caiane se formou aqui na UNASP, trabalha no nosso escritório já há mais de 2 anos, e eu queria, doutora, que você falasse aqui para as pessoas, conta um pouquinho da sua história, de onde veio a Caiane, o que ela faz, por que ela escolheu o direito, foi os pais que pediram, era um sonho seu da infância, me conta um pouquinho da sua história, até você chegar aqui no nosso escritório, Claro Martins, do nosso time. Nossa, é tempo, hein? Olha, eu vim de Andradas, de Minas. Meus pais tiveram uma vida muito difícil, né? Trabalharam na roça a vida inteira. Eu lembro que eu decidi fazer direito, eu tinha 16 anos, que foi quando você está terminando ali o ensino médio e aí as pessoas começam a te perguntar o que você quer fazer da vida e você não sabe exatamente. E aí eu comecei a ver alguns amigos me contando como era a faculdade, como que era a profissão do advogado, porque eu sempre tive dúvidas sobre a profissão. E eles contavam algumas experiências na época e eu falei, é isso que eu vou fazer. Meus pais ficaram um pouco receosos na época, mas por conta de como poderíamos estar pagando a faculdade, enfrentando, seria um desafio financeiro muito grande pra gente. Mas mesmo assim me apoiaram 100%. Consegui uma bolsa no NASP e fui estudar no NASP. Amei o curso ali, enfim, por várias questões, mas gostei bastante. Me formei em 2020 e depois começa as dificuldades de você entender sobre o que você quer fazer a partir dali. E foi quando eu escolhi a advocacia. Eu trabalhei 2 anos no fórum e a partir dali eu pensei, eu vou advogar e realmente se eu não gostar, eu vou começar a fazer concursos, prestar concurso, mas não foi o que eu quis até então. E comecei a trabalhar com direito previdenciário. Não escolhi o direito previdenciário, eu sempre falo isso, direito previdenciário foi o que me escolheu, mesmo porque na faculdade a gente não vê muito sobre o direito previdenciário, é muito pouco, não tem um contato muito grande como um civil ou um criminal, enfim. E hoje, o direito previdenciário está na minha vida como algo que eu gosto, na defesa dos direitos, principalmente das pessoas que são muito simples e têm pouco conhecimento sobre a lei, sobre aquilo que elas podem conseguir, sobre como conseguem depois de trabalhar tantos anos e precisarem de um benefício. Legal, bacana essa trajetória, né? E me fala uma coisa, daquilo que você viu na faculdade, para quando você começou a advogar, qual foi a sua maior dificuldade ali? Na questão prática, foi o quê? Fazer uma audiência, reunir a documentação, atendimento ao cliente. O que você sentiu mais dificuldade na parte prática? Por quê? Lembrando que não existe, gente, eu falo isso sempre nas nossas lives, né? Não existe faculdade de advocacia, ou seja, você não aprende a advogar na faculdade. A faculdade você aprende algumas leis, alguns artigos e algumas matérias, é passado, não vou dizer por cima, mas é dentro daquela grade, dentro daquela lógica educacional, né? Não dá para a gente ver realmente tudo que precisa. Então, qual foi a sua maior dificuldade que você sentiu de lá, do banco da faculdade, agora aqui para o banco da justiça, para o banco da petição jurídica, ali do dia a dia, do combate jurídico? Eu acho que um dos grandes desafios seria a audiência, mas a audiência mais por um medo, um receio de você ser julgada diferente pela forma que você fala com o juiz ou errar com o cliente. Eu acho que seria um medo assim que você tem de enfrentar o desafio, porque todo mundo fala, nossa, e audiência, como que vai ser? Você está na frente de um magistrado. Eu acho que principalmente assim, um dos medos seria a audiência. Mas assim,
principal, eu acho, a dificuldade seria entender como funciona um processo na prática. Porque o processo civil, por exemplo, quando você começa, você sabe que vai ter uma petição inicial, uma contestação, depois você uma réplica e pede uma prova, etc. Mas como que você faz isso na prática é muito diferente. Você alertar o cliente sobre como que ele tem que trazer as testemunhas, você alertar o cliente como você poderia estar defendendo ou buscando uma estratégia diferente, quais as documentações que reúnem, que são necessárias para que um processo se inicie, e olhar cada documento e saber que aquilo pode ser prejudicial. Eu acho que essa dificuldade de você colocar isso na prática, inicialmente foi maior até do que a audiência. Entendi. E para você, então, os maiores desafios foi tentar entender a regra do jogo ali como um todo, né? Exatamente. Pegar tudo que você trouxe de conhecimento teórico da faculdade, entender como que é isso na prática. Entendi. Mesmo que se faça uma audiência teste, na faculdade ninguém te ensina que você precisa de, 10 documentos principais ali naquele processo. Ou que você precisa pensar, nossa, quais documentos ele poderia ter que melhorassem o direito dele, que mostrassem para o juiz, para o magistrado, que realmente ele consegue ou ele tem direito àquilo. Como você faz uma defesa. Na defesa, um outro está falando que algo aconteceu ali, como que você prova que aquilo não aconteceu e dá a ideia para o próprio cliente de procurar em casa. Nossa, mas se você tem X documento ou aquele documento, eu acho que seria isso. Dificuldade, entendi. Olha, eu vejo assim, existe um abismo, uma lacuna entre o que se aplica lá na faculdade e o que se aplica agora aqui na regra do jogo. Eu sempre costumo dizer o seguinte: faculdade é treino, advocacia é o jogo de verdade. E treino é treino, jogo é jogo, né? Nós temos uma dificuldade muito grande de superar alguns obstáculos até pelo desconhecido. A própria audiência, eu percebo que ela traz esse medo porque as pessoas têm medo do desconhecido, né? A maior parte das pessoas sente esse medo, não é nem desconforto não, é medo mesmo do desconhecido. Por quê? Chega numa audiência, não sabe nem que lado que se entra. Eu, particularmente, quando eu comecei a advogar, eu fui fazer a primeira audiência trabalhista, eu não sabia nem que tinha lado na mesa para sentar, né? E o reclamante senta de um lado, a empresa senta do outro, e eu fui entrando, cheguei lá, eu vi aquelas diversas cadeiras, eu não sabia nem onde que sentava. Então, é aí que acaba trazendo essa dificuldade para o jovem advogado. Mas é isso aí, doutora, gostamos muito do nosso bate-papo aqui. Deixa aí a sua consideração final para o jovem advogado, para quem quer entrar na área, ou para quem já está atuando e sente uma dificuldade. Quero que você deixe aí uma palavra de incentivo. Se para você também é importante a mentoria, andar com pessoas que já conhecem, que já chegaram onde você quer chegar, que já alcançaram o objetivo, que já alcançaram o sucesso, deixa para nós aí a sua reflexão final, levando isso em consideração. Uma coisa que o senhor falou, e eu já tinha ouvido antes, faz muito sentido. Quando você não pode ouvir conselhos de pessoas que não chegaram lá. Porque, na verdade, as pessoas falam, faça isso, faça aquilo. Mas elas nunca chegaram lá, realmente, onde elas estão falando para você chegar, sendo que estão dando esses conselhos para você. Então, eu acho muito importante, sim, a mentoria, em todos os sentidos. Porque quando você tem uma mentoria, você sabe pelo menos o início do caminho. Claro que você vai tomar algumas decisões ao longo do caminho, que você precisa tomar essas decisões, mas você tem que iniciar esse caminho, tem que tomar essas decisões, mas também tem que ter alguém ao seu lado, pelo menos como um ponto de apoio, te ensinar onde que ele errou, o que não errou, ou quais são as estratégias diferentes que já foram utilizadas e deram muito certo. Isso eu acho que é fundamental, principalmente para o jovem advogado. Persistência é o caminho? Persistência é o caminho, com certeza. Então tá certo. Para encerrar o nosso bate-papo aqui, mete marcha? Mete marcha. Aí, obrigado, doutor.